Padronização de incorporação e a maturidade mediúnica. Como é que funciona esse negócio dentro da Umbanda? Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Nós estamos nos nossos 100 vídeos seguidos. Vai até o dia 10 de novembro de 2019. Estou já ficando sem voz porque dei aula ontem. Teve gira também junto ao sacerdócio. Gravei vídeo, gravei aula, postei, mas vamos embora. Eu ainda consigo contar, já estamos no terceiro dia ou ainda estamos no terceiro dia. Antes de tudo, bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Aqui na descrição do vídeo tem os dias e os horários das nossas giras, bem como das giras dos terreiros que são da nossa tradição. Juliana, Daniarte, a Fabi, o Tiago, o Beto e a Érica, pai Paulo Ludogero e mãe Cátia Ludogero, o meu terreiro, o terreiro que é também da mãe Francine, a minha esposa, e o Santa Rita, que é a nossa raiz. Antes também de passar para outro assunto, meus pêsames pelo falecimento do nosso pai, queridíssimo pai Aguirre, um grande nome dentro da Umbanda, fará falta, ele ensinou bastante coisa. Pelo menos para mim foi um exemplo num dia que eu fui na gira, eu acho que eu já falei isso no primeiro vídeo até, foi numa gira do Santa Rita e ele, lembra, médium novo e médium iniciante e médium com maturidade mediúnica, pai Aguirre foi aquele que ensinou, junto com Mãe Imaculada, como é que se comporta um médium com maturidade mediúnica, eu digo até mais, com já sabedoria mediúnica, incorporado no caboclo, sossegadíssimo, fazendo o que precisa só, sem papagaiada. Meus pêsames a toda a família. Vamos lá? Até esqueci. Padronização de incorporação. Vamos lá, é o seguinte. Você já foi num terreiro em que os médiuns, todos eles, incorporam igual o Pai de Santo? Então eu já fui uma vez em um evento, e nos eventos são vários terreiros, ok? Ok? Tá ok. E um desses terreiros estava lá, era dia de Ogum, um desses terreiros incorporava Ogum igualzinho, todo mundo igualzinho à Mãe de Santo. Igualzinho, girava o mesmo número de vezes para o mesmo lado e a mesma postura. Eram médiuns novinhos, né? A padronização da incorporação pelo exemplo. É um papinho um pouco mais cabeça, vai demorar um pouco mais, tá? Não vai ser, e aí, tudo bem? Olha, eu vou falar um pouco mais sossegado. Tocava para Ogum, a Mãe de Santo incorporava, desse jeito, né, Ogum? Existem várias formas, né? Ogum na Umbanda normalmente vem assim, né? Normalmente, não é um padrão, ok? Se não vier assim, não é Ogum, obviamente não tem nada a ver com isso. Ogum, ele vem de diversas formas, ok? Então, nesse momento, nesse terreiro, ele vinha assim, e aí fazia esses movimentos duros, né? Não que é ruim, estou dizendo que é isso. Não é ruim, tá? É um jeito, é uma forma. Faz bem rígido. Todos os filhos e filhas de santo faziam a mesma forma, do mesmo jeito, a mesma forma assim. E giravam igual. É médium iniciante. Isso é normal. É preciso, vamos falar sobre isso agora. É necessário que, oh meu Deus, é necessário que exista um exemplo para que esses médiums possam realizar a sua incorporação. Não quer dizer que esses médiums estão praticando nem o animismo nem a mistificação. Da mesma forma, quando você vai no terreiro e todos os caboclos parecem que fazem a mesma coisa. Dá um pulo, ajoelha, tira uma flecha, depois faz não sei o quê, vai, todo mundo é igual? Calma, é devagar. É devagarzinho. É preciso primeiro ter uma referência. As referências são parte da nossa vida, queiramos ou não, nós fazemos por imitação inúmeras coisas, desde criança, não será diferente dentro da religião. Primeiro ponto de referência, agimos de acordo com o ponto de referência.
Isso nos torna normais dentro do nosso grupo, a normalização da nossa conduta. Essa normalização retira os olhares e os julgamentos, parte desta premissa, para logo adiante, na maturidade mediúnica, a própria entidade e o médium assumir a sua própria característica de atuação. Isso não é animismo e muito menos mistificação. É preciso muita força de vontade e muito desprendimento do que as pessoas falam de você e também ser muito descolado para conseguir já na primeira incorporação estabelecer todas as condutas ou no começo da incorporação e de sua vida mediúnica, fazer exatamente o que a entidade deveria fazer comandando o seu corpo. A incorporação, ela lá na frente vai se solidificar ou se solidificará devagarzinho, em um momento em que existe a liberdade dentro do próprio médium, porque o médium iniciante ele não pensa que tem a liberdade para fazer o que for necessário, e a entidade sabe disso. Quando a entidade está no processo de incorporação, existem inúmeras fases. Tomar o corpo do médium, tomar a fala, o pensamento, adequar essas duas frentes para que isso se estabeleça e trazer a maturidade da incorporação. É um processo, não é um ato. Eu sei que existem núcleos duros que falam sobre a incorporação. Núcleos duros, sim. Pessoas são mais rígidas nessa questão. Não é à toa que aqui nós temos os graus iniciáticos. É uma umbanda iniciática, é uma umbanda que possui iniciações, e estas iniciações têm nomenclaturas, Bojás, Abarés, Cabeça de Morubixaba, e essas nomenclaturas determinam a fase que cada médium está para que possa dar sua consulta, fazer sua coroação, assumir um terreiro ou não, de acordo com a missão mediúnica e assim por diante. O que pode mexer, o que não pode mexer, o que pode saber, o que não pode saber, onde pode entrar e onde não pode entrar, por afinidade mediúnica, por energia, por vibração e por conhecimento. As iniciações, nomenclaturas servem para isso. Quando o médium está ali no seu início, a incorporação não é plena. Por isso eu sou totalmente contra, respeito quem pensa o contrário, mas eu sou totalmente contra ao caboclo que já dá consulta na sua primeira boa noite. Ou seja, o médium fica ali meio ano tentando incorporar, padrão. Entra no terreiro, fica uns 2 meses tentando entender o que está acontecendo, no 3º mês dá uma balançada, no 4º mês já não consegue, mas está dando uma girada, no 6º mês ele começa a incorporar e de repente o caboclo dá um brado. Tô ruim mesmo. Nesse momento se fala, já vai dar consulta. Totalmente contra, eu sou... Nossa, parece o mestre Yoda agora, né? Totalmente contra, eu sou pessoa a fazer consulta assim. Ok? Por isso, as iniciações. Quando esta incorporação ocorre, o caboclo fará com que esta incorporação seja de acordo com os exemplos que esse médium tem. Principalmente os exemplos que tem no Pai de Santo e nos médiuns mais velhos. E aqui nós temos a dupla responsabilidade dos médiuns mais velhos e do Pai de Santo. O Pai de Santo não preciso nem dizer, né? Mas dos médiuns mais velhos no terreiro, mais antigos, com mais tempo de casa, não mais bem desenvolvidos, com mais tempo de casa, pois conhecem muito mais as regras e a liturgia daquele terreiro, suas permissões e também suas concessões, muito melhor do que aquele que já é desenvolvido, mas entrou hoje no terreiro.
É uma questão óbvia. Por isso que as fileiras de médiuns do nosso terreiro e da nossa tradição, dos nossos terreiros, como se fosse meu, da nossa tradição, coloca os médiuns que entraram antes da frente e os mais novos atrás, não em desenvolvimento. Porque, por exemplo, eu sou um médium coroado no terreiro do pai Paulo Rodogero, que é o meu pai de santo. Lá eu sou filho de santo e no Templo Sete Montanhas do Brasil eu sou pai de santo. Lá na casa do meu pai, eu fico no final da fila dos homens. Porém, eu já tenho coroação, já dou consulta. Tem médiuns que ficam à minha frente que não dão passe ainda. Então nós temos a divisão por antiguidade, por conta do exemplo. Mas, Adérito, como que vai ter o exemplo de incorporação se a pessoa que está na frente não incorpora? Exemplo de postura e conduta. Se os médiuns mais antigos, eles tiram sarro de tudo, brincam de tudo, sobre tudo, durante a abertura da gira, durante a gira, antes da gira, depois da gira, os médiuns mais novos irão se integrar a esta brincadeira para fazer parte do terreiro, pois entendem que assim é que trabalha com o sagrado, é desta forma. Eles começarão a brincar da mesma forma. Também olharão a incorporação. Eles passaram tempo sem incorporar, olhando quem tem mais gente para passar com assistência. O médium mais novo fica isso. Aquele cara passa com 10 pessoas. Ele incorpora. Todas as entidades dele são boas. Eu passei uma vez, gostei muito. Eu quero ser que nem ele. Esse eu quero ser que nem ele, mesmo que não esteja na cabeça, ou diga, esse médium é muito bom. Quando ele diz isso, ou quando ele admira, ele já espelha sua própria conduta e sua própria incorporação para isso. Ele travará esse médium alguns movimentos para que seja igual e não diferente de quem ele admira, de quem ele entende correto. As pessoas não fazem igual a quem elas não gostam, a não ser que seja amor e ódio, né? Aí é outro esquema. E aquele cara ali é meu xaropão. Ou se todo mundo tira sarro dele ou dela, falou, aquele maluco ali, aquela outra ali, todo mundo tira uma onda, né? Com esse brado muito alto, vão bradar menos. Se o caboclo que incorpora, trabalha com ele, for de um brado retumbante, um brado muito forte, ele vai travar. Enquanto ele pode, obviamente. Logo adiante, quando ele tiver a maturidade mediúnica, quando ele passar por esse processo do início, quanto tempo eu já falei? 12 minutos. Do início, ele baixa a guarda e a entidade trabalha como precisa trabalhar, trabalha de acordo com o que ela é. Muitas vezes é necessário que esse médium mude de terreiro para que isso aconteça. Às vezes as amarras são tão rígidas que este caboclo, apesar de o médium já estar maduro e ter dado a sua passividade por completo, olha, incorpora de verdade, deixa fluir e acontece como a entidade realmente é. As regras do terreiro não permitem que o brado seja dado, que um trabalho seja feito de uma forma durante a consulta e não pode. Este caboclo levará este médium para um outro terreiro para poder trabalhar de forma mais livre. Não tem nada errado amarrar ou fazer regras. Não há nada errado nisso. Cada terreiro tem os seus fundamentos para que isso seja assim, assado. Antes era desse jeito, mas nós cortamos porque deu um grande problema. Não quero mais esse problema aqui. É assim. Se o caboclo que trabalha contigo não consegue trabalhar assim, não há problema. Tem vários terreiros, não há impedimento nenhum. Você não vai sair do terreiro e falar, traidor! Não. Aqui a gente não consegue trabalhar dessa forma. Vamos voltar um pouquinho? Quando o médium, ele tem como exemplo os médiuns mais velhos e o pai de santo, sempre. Ele irá imitar estes médiuns. As entidades sabem disso. E como ele assume que isso é o correto, o médium novo, a entidade que está ali para incorporar assume essa postura, pois isso é o certo,
na cabeça do médium e assim incorpora e trabalha desta forma para não receber retaliação, para que a aceitação do próprio médium ocorra e para que logo à frente isso seja liberto, sedimentado, fique maduro. E aí então a entidade consegue se manifestar como bem entende, como deseja, para a incorporação ser plena. Quando você vai em um terreiro e a incorporação é díspare, aí agora eu usei uma palavra que talvez não tenha nada a ver, mas foi bonito, né? Anota para ver no dicionário. Quando a incorporação é plural, quando a incorporação é diferente, quando as entidades trabalham de acordo com a sua própria característica, você vê um terreiro bastante heterogêneo. Ou seja, um dá o seu ilá ou emite o seu brado e ajoelha, outros não. Roda para um lado, outro roda para o outro. Ah, mas Adérito, um descarrega. Então, uma está descarregando, a outra está trazendo as forças para si. Alguns caboclos trabalham com muitas velas, outros só com a fala, papel, e assim vai aumentando a possibilidade de trabalho e vai melhorando o atendimento naquele terreiro, porque vão mesclando as possibilidades. A partir do momento em que uma entidade pratica um ato e o médium novo verifica que não foi retaliado e é boa conduta, fala, não sabia que podia fazer isso. Enquanto ele estava segurando essa ação junto com as suas entidades. Eu sei que muita gente vai dizer, como assim segurando? Incorporação é incorporação. Não é bem assim. Incorporação é incorporação lá na frente. Lá na frente. No momento que nós temos o médium iniciante confuso, bem como o médium mediano, ainda em processo de maturação, observando, sendo... Isso pode, isso não pode, cuidado isso, olha lá, ou não sei o quê. Os médiuns que são irmãos de santo, irmãs de santo dele, olhando a assistência, verificando quem que é bom, quem que não é, porque a assistência faz todo dia isso, e é natural do ser humano. Isso vai sendo ali, ó, como se fosse um martelo colocando este médium para baixo, faça isso, faça aquilo, como se estivesse moldando a soco, pressionando ele. E ele só irá manifestar aquilo que ele entende como comum. Se ele faz um pouco mais, ele fica com vergonha, ele pede até desculpa. Nesse momento não é assim. Aqui demora um bom tempo, porque tem que ter o respeito, não é que é melhor ou pior. Mas esse respeito faz com que a fé desse médium se mantenha muito mais tempo. Não é 100% seguro. Ou seja, faz assim que 100% vai dar certo. Não, alguns não. Porém, são regras que faz sentido e dá muito resultado, bem como eu entendo como sendo o maior respeito com o desenvolvimento pessoal daquele médium. É um ser humano, ele tem medo, ele tem personalidade, ele está tentando se adequar ao grupo ainda. Incorporar, a entidade faz o que... Quando as pessoas fazem isso, ou quando elas falam isso, vem com, parece um soco, né? Parece um gancho direita, enfiando goela abaixo, que é isso, é aquilo que... Seres humanos são diferentes uns dos outros. O papel do pai de santo e da mãe de santo é olhar e verificar o que é mimimi e o que é dificuldade. É ter duas pessoas e falar assim, para de bobagem, pelo amor de Deus, né? Só incorpora e vamos trabalhar. E o outro fazendo a mesma coisa, dizer, poxa, confia. Vamos fazer um trabalho de descarrego, vamos tomar um passe, vamos fazer um trabalho de ervas na esteira para melhorar essa sua incorporação, passar para um nível acima, tá bom? Você é mimimi. É preciso identificar.
com a mesma conduta, com o mesmo problema, só que a origem é diferente. Identificar as capacidades de cada um para que evoluam e não para que faça aquilo que eu acho certo. Bom, todo mundo quando incorporar desde a primeira vez já tem que estar muito firme, senão vai subir mesmo. Que aqui é assim, 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 assado. Tá bom, senhor grande e rígido, que não gosta de nenhum tipo de diferença, ou senhora tal. Vamos dar uma olhada na tua vida pessoal, ver se é assim que você faz com você mesmo, ou é simplesmente uma frustração tua com aquilo que pode acontecer, certo? E eu não estou falando só de pai ou de mãe de santo, estou falando de médiuns mais antigos também. Tem médium, filho de santo, que acha que é o pai e a mãe de santo dentro do terreiro, e tem muito pai e mãe que deixa acontecer tudo. Ainda não passou o carro dos ovos, tudo bem. Tem filho de santo, irmão, você já participou de um terreiro assim, irmã também, né? Que o pai de santo ou a mãe de santo, ou os dois, não falam nada enquanto um ou um grupo barbariza o terreiro todo. É uma bagunça, barbariza tudo, deixa barbaridade, né? Bagual. Quando isso acontece, quem toma a frente de tudo são médiuns despreparados e aquele axé vai caindo, vira uma bagunça. Poder do exemplo, maturidade, a mediunidade que vai evoluindo ao longo do tempo, de acordo com cada um, puxando um pouco mais, parando, puxando um pouco mais, dando um tranco, segura e vai adiante para aumentar a fé, aumentar a capacidade de percepção do mundo espiritual e mais um pouco para dar os seus passos, para dar sua consulta, consolidar com uma coroação, levar adiante como um exemplo. E assim, todos, a partir daquele momento, quando entram, tem aquela pessoa como um molde para seguir. Para logo depois, eu já identifiquei o molde que é para seguir, ok? Que bacana, eu gostei muito desse tipo de trabalho. Mas aqui, como tem muitos moldes a serem seguidos, pois cada um dos médiuns já devidamente experientes tem uma incorporação com fluidez e com a passividade necessária, é possível ter mais liberdade para o médium iniciante, não só para aquele que está lá na frente, já maduro, como médium experiente. Uma boa condução espiritual torna o terreiro plural, com muita capacidade de tratar ali como exemplo inúmeras formas de incorporação, de tratamento com o próximo e de personalidades. A partir do momento em que isso é feito gradativamente, as pessoas não mudam de uma hora para outra. Não sei nem se as pessoas mudam, mas algumas delas prestam juramento para se comportar de acordo com aquilo que determina como correto. Eu não acredito que as pessoas estejam mudando completamente, mas a partir do momento em que elas mesmas juram para si que eu quero fazer isso, aqui na cabeça dela vai cessando aquela vozinha dizendo: para com isso aí é bobagem, isso aí ninguém faz, para com isso é muito, como vou dizer, isso é muito difícil. Tem aquela vozinha, aquela que você conhece, dizendo assim: poxa, eu queria emagrecer, não, come esse bolinho, você merece, vamos. Você não aguenta, ela vai ficando mais forte essa voz. Vamos fazer o seguinte, não compra essa bolsa, não vai para o restaurante hoje, come em casa, economiza um pouco, aí vai sobrar dinheiro no final do mês, vai devagar, você fala: não, eu estou muito deprimido, eu vou para um... Essa vozinha, se ela toma conta das tuas decisões, que é você mesmo, tá? Não é espírito, estou falando, você mesmo acaba se sabotando. Se você vai permitindo que, ao coach adérito quântico, se você vai se permitindo, toma conta de você. Da mesma forma, os filhos de santo, se for permitindo a má conduta, ela toma conta do terreiro. Estes juramentos nos ritos iniciáticos, bem como os exemplos e a própria repressão, às vezes é preciso. Nós temos leis na sociedade que faz isso daí. Alguém mata, ou comete um homicídio, ou comete um latrocínio, ou roubo, furto. Existe uma penalidade, tem que ter, existem condutas no terreiro também. E essa conduta é reprimida com a ação dos filhos e do pai e da mãe de santo também. Fala: opa, que é isso?
Tá abrindo o armário do irmão aqui, vendo o que ele tem dentro da bolsa? Que negócio é esse? Peraí, o que você está fazendo? Essas condutas vão moldando e os juramentos perante as iniciações vão também determinando aqui dentro que eu jurei que vou respeitar a hierarquia. A partir do momento em que existe o respeito mútuo, né? Não vou respeitar a hierarquia, você fala assim, ó, é o seguinte, fica de ponta cabeça 1h30 ali, ou faça essa papagaiada. Fala, não, também não é assim, você precisa também ter o respeito e a boa conduta. Eu prestei juramento às leis da Umbanda, isso aí não é Umbanda, não vou permitir que aconteça. Existe essa saída, mas os juramentos para si mesmo, aqui dentro, vai fortalecendo a vontade da lei de Umbanda, do exercício do bem, da iluminação do seu próprio ser através da luz de nosso Pai Oxalá. Falta um pouco de religiosidade dentro da Umbanda. Você consegue entender o que eu estou falando? Já mudei 3 vezes de assunto. Como assim? Está faltando religiosidade, está faltando filosofia. Filosofia não é o correto, porque filosofia está faltando pensar sobre Deus, agir sobre Deus, ter exemplos e estar caminhando na direção da lei de Deus. Falta mais mistérios, falta mais o que é oculto. A religião de Umbanda está perdendo isso e faz muita falta. Religiosidade, como assim? Olha, eu tenho um problema, é uma vela. Não, eu só queria trocar uma ideia. Falta falar de Deus. Está tudo muito magia, trabalho, banho, vela, curso. Falta religiosidade. Sem religiosidade não há propósito, não há motivo. A régua medidora das condutas, do que está certo ou não, é a palavra de Deus e das entidades, através dos orixás, suas formas, suas condutas, seus princípios e o caminho da fé mesmo. Falta bastante. Falta muito. As pessoas acreditam mais na vela acesa do que no poder de uma reza com uma vela acesa. Não, eu vou acender uma vela que isso vai dar certo. Isso aqui, ó, tipo uma simpatia. Eu não faço simpatia. Eu não peço a simpatia dos orixás, não. Eu caminho em direção a eles através de um rito específico, que é um mistério maior de Deus. Não sei como isso se procede de forma profunda e acho isso ótimo, maravilhoso. Essa parte misteriosa, oculta de como acontece todo o processo de forma profunda e não através de uma conexão, de uma tela. Não estou falando disso. Estou falando realmente como isso de forma profunda modifica tudo que está ao redor para alcançar certo objetivo e para me modificar e chegar até Deus praticando bem e ajudando o próximo, me tornando uma pessoa melhor, bem como repelindo injustiças com força também, trazendo força a todo mundo. Isso falta na nossa Umbanda e isso é importante que o pai e a mãe de santo transmitam aos seus filhos e os filhos mais velhos transmitam aos mais novos e os mais novos tenham a capacidade de ter o exemplo dos mais velhos. Primeira, conduta firme. Depois que tudo já está muito bem, a manutenção da postura, daquilo que é sagrado. Manter sagrado todos os instrumentos, todas as nossas áreas de atuação, todas as nossas palavras. A não ser que use o humor de uma forma didática para que possa chegar ao objetivo. Mas no momento do rito é rito, aquilo é sagrado. Um grande abraço, até amanhã. Falei por 30 minutos. Vamos para o 4º dia. Inscreva-se no canal, entre em adertosimões.com.br, assina a plataforma, faça os cursos para aprender mais sobre Umbanda. Tem questões práticas, teóricas, certificados, apostilas. Até mais, tchau!